Agora é o seguinte, a gente vai abrir essa quinta-feira com um papo, como sempre, muito cabeça, quando a gente recebe nossa querida amiga Lucy Gameiro. Aí, hoje, ela vai falar sobre convivência em harmonia. Se a gente for pensar, é um assunto sério, é um assunto delicado e um assunto importante, porque isso envolve toda a nossa vida, né? Pensa, em qualquer lugar que você esteja, você tem que conviver com outras pessoas, né? Então, em casa, no trabalho, até num momento de lazer, no dia que você está numa academia, sempre vai ter alguém. E aí, nesses momentos, quando a gente começa a pensar em convivência, faz a gente, às vezes, colocar a mão na consciência e falar, poxa, eu acho que eu convivo bem com as pessoas, mas será que as pessoas convivem bem comigo? A gente vai entender onde vai começar essa conversa e onde vai terminar com a nossa querida amiga Lucy Gameiro. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Menina, é um papo bom esse, né? Eu fiquei pirando. Falei, não, mas eu acho que eu convivo bem. Ai, mas será que convivem? Ai, será que gostam de mim, convivem bem comigo? Esse lance assim, convivência, tem a ver com gostar da pessoa? Com, assim, ser amiga da pessoa, eu gosto dela, então por isso a gente tem uma boa convivência. Ou se eu já não gostar da pessoa, possivelmente a convivência não vai ser boa. Parece, né? Algumas convivências a gente pode até pular fora. Pode, né? Porém, tem outras que não. O próprio ser humano, ele é um ser social mesmo, né? Sim. Ele foi acolhido numa família, é nessa família que ele vai aprender, bem ou mal, a se virar no mundo. Então, dificilmente, né, aquela frase que falava assim, o ser humano não é uma ilha, e é verdade. A gente necessita muito de estar próximo de outro ser humano. Tem um estudo que comprova que imigrantes, eles sofrem muito mais de problemas cardíacos do que a pessoa nativa da região. Ah, é? E está relacionado a essa falta de laços de amizade. De não se sentir acolhido. Exatamente, de não ter essa coisa da família perto, de ter os amigos com que está acostumado a conviver. Entendi. Conviver, Carol, né? O significado da palavra conviver é a ação de viver com. Tá. Né? Viver junto. Viver junto, né? Tá. Tem umas pegadinhas nessa história, né? Tem, né? Tem umas grandes pegadinhas. Mas assim, você acredita que as pessoas, ou você convive bem, ou você não convive bem? Então, assim, uma pessoa que não tem uma boa convivência, não vai conviver bem com ninguém, em lugar nenhum. Tem aquelas pessoas tido problemáticas, né? Com tem, comportamentos assim, problemáticos. Meu Deus, essa pessoa tem uma cara... Sabe, é que eu não posso falar porque a palavra é feia. Não vamos falar que essa palavra é feia. Mas a gente fala isso quando a gente... Né? Cara de... Vocês já se entenderam? É mais ou menos isso. Não tem gente que tem essa cara? Então, o tempo todo, em todo lugar, para todas as pessoas. Nesses casos, quando a gente percebe que tem uma pessoa que a gente tem como um comportamento problemático, né? Que seria mais... a gente tem que perceber o seguinte. Se você... É o que eu falo para as pessoas. Das duas, uma. Ou você é daquele tipo que quer pôr fogo na fogueira. Tá. Ou você quer jogar lenha, ou quer jogar água para apagar. Para apagar. Então, ou você quer pôr mais lenha para aquele fogo incendiar mesmo e sair do controle, ou você é do tipo de pessoa que joga uma aguinha para dar uma apaziguada. Quando você se depara com um tipo de convivência, né, problemática, assim, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, tire essa coisa de que a pessoa é problemática, né? Comece a olhar para ela como se ela estiver passando por uma fase problemática. Tá. Né? Você dá uma chance a ela de se recuperar, uma chance a ela de modificar o seu jeito de ser, né? Não seja tão... quando a gente fala em convivência, é o que a gente falou, tem a convivência familiar, que é praticamente obrigatória, né? Aquela coisa que você não escapa. Não tem jeito. Né? A não ser quando você é maior, né? Que você já tá... Você toma a decisão de estou saindo, vou morar sozinho e... Mas enquanto você for uma criança, enquanto você foi cuidado por alguém, você faz parte de um núcleo. Certo. Para haver uma boa convivência nesse núcleo, existem-se regras. Para isso que a gente tem aquela hierarquia. Pai e mãe na chefia do grupo. Sim. Imagine uma criança de 5 anos comandando uma família. Meu Deus. Muito comum hoje em dia. As crianças dominam os pais. Pareça isso tem acontecido, né, Lucy? Muito. E o que eu li há pouco tempo, uma matéria muito interessante falando que os pais, hoje, não conseguem dizer não. Porque eles têm medo de magoar, né, os filhos, de magoar a criança. E dizendo não e colocando limites, a gente não deixa a criança ser feliz.
que os pais querem que os filhos sejam felizes o tempo inteiro, então suprem todas as necessidades dos filhos. É mais ou menos isso. Isso gera Isso é complicado, uma convivência destrutiva. Primeiro porque se inverte os valores realmente. Pai e mãe é pai e mãe, criança é criança, né? Eu, na minha casa, eu vou falar pra você sinceramente, eu sou até meio tirana nessa coisa. Criança, pra mim, não tem querer, não tem escolha. Tipo, eu não coloco meu filho pra escolher o que ele vai comer, eu não coloco ele pra escolher o que ele vai assistir. Quem decide sou eu e ponto. Acabou. Eu sou um pouco parecida. Não é? Porque não dá pra você imaginar uma criança de 5 anos tomando decisões que afetam a família inteira. O pai e a mãe falam, mas ele não pode ser contrariado, que judiação. O que acontece nesse caso? É o que eu te falei da pegadinha. Convivência é viver com. Sim. Porém, tem pessoas que transformam convivência em viver para. Aí que se dá mal. Entendi. Vivo para os meus filhos, vivo para o meu marido, se anula completamente. Entendi. Se submete a tudo. A tudo, tanto então, dos filhos o filho quanto do marido. birrento faz aquela, né, aquela palhaçada, aquela birra horrorosa. Como eu vivo para ele, então 24 horas eu sou dele, então eu aceito tudo, eu me submeto. Só que isso gera muita frustração. É verdade. Porque no fundo, a pessoa, ela idealiza um ser humano, para ela, perfeito, né? Porque ela transfere sonhos dela, tipo, eu na infância, tadinha de mim, eu não tinha os brinquedos, meu pai não podia me dar. Então eu vou dar tudo. Então eu vou dar. Entendi. E acaba enfiando o pé pelas mãos completamente. Porque quando esse filho crescer, ele foi ensinado que quem mandava naquela família era ele. E que ele queria e ele tinha. Entendeu? Não é? Aí a mãe se frustra lá na frente. Eu não sei o que fiz pro meu filho, eu fiz de tudo, eu dei de tudo. Aí vem a mágoa, vem ressentimento, aonde fica péssima a convivência. Entendi. Eu tenho uma outra opinião também. Para mim, depois de 18 anos, no máximo 21, filho que mora na casa do pai tá de favor. E se tá de favor... Adoro! Põe lenha na fogueira. Põe lenha na fogueira. Continua, Lucy. Não, mas não é verdade, e aí? Carol? Se você tá morando na casa do seu pai, depois dos 21, se teu pai já te deu a educação, já te criou, te deu condições, pagou a faculdade, você tá lá dentro, você se julga no direito de dizer o que eles devem fazer ou não devem fazer. Não. Eu vejo muito disso na clínica. Não, isso é verdade, isso eu concordo com você. Mas eu acho que, assim, é bacana ter essa convivência com os pais, até os 21, 22, enfim, se ainda morarem juntos. Eu acho que é bacana, porque tem pais que, quando todos os filhos saem, se sentem aí. A síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio, mas eu acho até interessante, porque hoje, mesmo que a pessoa vá para o mercado de trabalho, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é caro, às vezes, se manter, conseguir morar sozinho. Tem essa parte difícil. Mas eu concordo com você que não tem que dar pitaco em nada, querer decidir coisas. Sabe aquela coisa assim, tipo assim, exigir o que vai comer, exigir silêncio porque eu quero dormir? Que isso? Você tá na casa do seu pai. Não é mais a sua casa. Isso eu já parei para pensar. Não é verdade? É isso que eu falo para as pessoas. Falo, peraí, você tá de favor naquela casa. Mas como assim? Meu pai me pôs no mundo e eu não pedi pra nascer? Que isso? Sabe umas coisas assim? Tem gente que fala isso, não pedir pra nascer. Mas isso é péssima, né? É a melhor desculpa pra quem não sabe o que falar, né? A melhor coisa do mundo é a vida. E aí, você fala não pedir pra nascer, né? O pai e a mãe entram na onda da culpa. É verdade, eles não pediram pra nascer. Foi a gente... faça-me o favor, né? Agora, me conta uma coisa. Dentro desse assunto da convivência e familiar, tá? Quando você vai repreender um filho, tá? Seja em que fase da vida for, por algum motivo. Como deve ser feito isso para que não afete a convivência? Porque dependendo da maneira como você repreende hoje um adolescente, a raiva é tanta e é uma fase tão complicada que, assim, a pessoa pode gerar um problema ainda maior se ela repreender de maneira errada, né? Então, Carol, eu sou muito tradicionalista com negócio de família. Você é assim, ó. Sabe, eu acho que eu tomei muita chinelada quando era criança, me puxaram muito a orelha, nem por isso, sabe, eu cresci revoltado. Então, esse lance do revoltado, essa palavra é isso que eu queria dizer. O que tem acontecido muito, é o que eu te falei, trata-se o bebê como o rei absoluto. Já começa de bebê, né? Aí vem se criando um reizinho. Esse reizinho, ele foi alimentado com tirania. Tipo, você pode mandar, você pode dizer o que você quiser, você pode exigir. Sim. Na fase da adolescência, é o que eu te falei assim, a criança dos 0 aos 7 anos, ela não sabe de nada,
ela só vai começar a gravar tudo o que é falado, ouvido e sentido. Dos 7 aos 14, que é aquela fase meio brabinha, ela começa a comparar o que você disse para ela com o que ela está vendo. Então o pai chega e fala assim, olha meu filho, é péssimo mentir, não minta porque tá. Aí quando ele tá dos 7 ao 14, que ele já está comparando, ele fica mais ligado, atento aos exemplos. Entendi. Aí o que funciona na educação são exemplos, não adianta você só dizer. Aonde gera o conflito. Entendi. Peraí, ele tá falando que é para eu não mentir. Mas tá fazendo Mas ele tá mentindo. Entendeu? Aí começa a gerar o conflito. Pra mim não tem essa também. Assim, eu acho que a melhor coisa em qualquer convivência, seja ela com filhos, com marido, é o diálogo franco, que as pessoas deixam de usar. Entendi. Você pode ver que numa convivência conflitante, as pessoas se atacam, mas não atacam o problema que está gerado. Entendi. Elas ficam se digladiando ali, para ver, entram numa competição para ver quem está certo, querendo ter razão e esquecem de ser felizes. Isso já não importa mais. O importante é descobrir quem tem a razão nessa história. É verdade. E vira uma convivência horrível, destrutiva, não só para aquela pessoa, mas para quem está em volta. E isso afasta as pessoas do lar, que a gente falou assim, o filho depois dos 20 anos ainda está em casa. Tem muitos, claro. Quando é uma convivência saudável, harmoniosa, o filho vai trabalhar e ajuda seu pai, porque tem muitos que estão na casa do pai. Nossa. Trabalham, ganham bem, não saem, né? Por causa do conforto que é promovido. Ó a grana, ó, embolsa a grana. Não é capaz de levar um pãozinho para casa. É verdade. Fazer então um isso não é uma convivência harmoniosa. Mas isso acontece muito, né, Luci? Muito, porque aí o que acontece? Esses pais estão vivendo por. Entendeu? Aquilo que eu te falei. Porque tem, assim, tem a diferença. Viver por alguém é quando você abre mão dos seus sonhos, sabe? Você não conseguiu concretizá-los ou não quis, enfim. Aí você projeta isso no teu filho. Vou viver por ele. E aí você faz de tudo para que ele realize o teu sonho. Então você vai lá, paga faculdade, paga pós, paga tudo, porque na verdade você não se sentiu capaz de conseguir isso, então você projeta nele. Aí nós temos o viver para, que é aquela escravidão total, a submissão completa, muito comum entre casais. Uma esposa faz isso, o marido se devota completamente. Entendi. E isso não vai corresponder às suas expectativas, porque o outro é o outro, tem uma personalidade única. Claro, nunca vai fazer exatamente como você quer que faça. Então, se eu investir na carreira do meu filho, não quer dizer que quando ele se formar e ele estiver evoluindo na sua profissão, que ele vá se lembrar de me agradecer. Tá, agora sim, isso atrapalha e muito a convivência de uma família. Quando a pessoa projeta os sonhos ali no filho e o filho não corresponde àquilo que ela estava esperando. E não é só em família, o que a gente falou. No ambiente de trabalho isso acontece muito. Na sociedade, entre amigos. Porque assim, o ser humano, a primeira convivência dele é familiar. Depois ele vai para a escola, da escola ele vai passar para a sociedade, depois ele vai passar para o trabalho, entendeu? Então há sempre um núcleo a ser convivido. Sem dúvida, sempre. Aí você fala, ai, Luci, mas tem aqueles ermitões que moram isolados. Eu não vejo, vocês me desculpem, eu sou religiosos nessa questão, mas eu não vejo valor nenhum nisso. Você viver isoladamente é muito fácil você não se meter em encrenca com ninguém. É verdade. Conviver é desafio, entendeu? É ser desafiado. Primeiro que conviver para mim é conviver consigo mesmo, em primeiro lugar. Sim. Né? Não é fácil Não é fácil. Tem momento que a gente quer se, né? Hoje mesmo eu acordei e falei, a cabeça na parede. Caramba, hoje eu tô chatinha. Eu não tava aguentando. Na TPM é um horror, né, Luzi? Entendeu? Então... Tem vezes que a gente não se aguenta, de fato. Tem vezes que a gente se arrepende de alguma coisa que fez e fica com aquilo, né, na cabeça, se sentindo mal. Então é a primeira convivência, de fato, que a gente tem. A gente tem que estar bem com a gente. Tem que ter um diálogo sincero consigo mesmo. Esse diálogo tem que haver desde muito pequeno com o filho, com o marido. Assim, você acabou de ir para um casamento, aquela história de querer fazer as coisas para agradar, não vai dar certo. Uma hora você vai pesar isso, entendeu? Então, desde logo que começou uma relação, uma convivência, deixe tudo muito claro. Ponha regras, existem regras sim, que funcionam, entendeu? A primeira dela. Você é uma pessoa de regras. Eu sou. Eu acho que funciona muito bem. Você acha que assim, então, já que a gente está falando de convivência e de regras, educar, né, que é o primeiro passo para que a criança cresça sabendo conviver, você acha que ela tem que crescer com regras? Claro. Eu acho. Absolutamente, Carol. Assim,
Qual é o papel da criança na sociedade? Né? Ela tem que brincar, ela tem que ter coisas de criança. Hoje eu estava vendo uma matéria num outro canal de manhã falando sobre as mães que levam as filhas para participar de concursos de Miss infantil. Eu, sinceramente, acho um absurdo. Gente, não vem me dizer... É terrível. Não é? E aí perguntaram para uma dessas mães assim, você está colocando em cima dela todos os seus sonhos? Não, imagina. Imagina como, Carol? Desde pequena ela gosta de pintar a unha, fazer o olho. Peraí, quem é que apresentou a ela o bendito do esmalte da sombra? Ela veio do nada. Assim, eu tenho certeza, você é bem mais nova que eu, mas na minha época a gente ia pensar num batomzinho, alguma coisa com 15 anos. Ou então, assim, momentos especiais, tipo, era um baile de carnaval, aquilo era uma coisa saudável. Hoje a criança exige e bate o pé. Banalizou. Banalizou. Por quê? Não há regras. Aliás, os pais, nem todos, mas a maioria, eles inventaram uma nova regra da educação moderna. Felicidade sempre. Então, que é aquilo que a gente estava falando no início, exatamente a matéria que eu li. Eu não sei agora dizer onde foi, de quem, mas era maravilhosa. E era a crítica, né? Como você vai dar tudo para o seu filho, para que tenha essa boa convivência, que é o nosso assunto de hoje, para que ele seja sempre feliz, se amanhã o mundo vai mostrar para ele que não é assim. Que a gente não tem tudo a hora que a gente quer, que as coisas não são fáceis, que elas não vêm de mão beijada, que nós não conseguimos. Não é verdade? E sabe aonde que vai ser descarregado tudo isso? Nos próprios pais. Não, eles vão chegar e jogar na tua cara, falar, peraí. Você me falou, eu cresci, que eu ia ser sempre feliz, que eu ia sempre ser o melhor. E agora? Entendeu? É por isso que eu te falei, o problema da convivência, o que torna ela numa convivência destrutiva, é você viver para alguém. Para começar a história, você entrou num grupo familiar para somar. É uma união, é o que eu falo. Lar, para mim, significa lealdade, amor e respeito. Se não tiver isso, não tem como funcionar. Verdade. Sabe, lá na minha casa é muito simples isso, assim. Meus filhos, às vezes o pessoal falava assim, nossa, mas você é muito brava. Não é que sou brava. Enérgica, eu sempre fui nessa situação. Você é criança, assim, acabou. Quem decide sou eu e seu pai. E pronto. Quando você tiver discernimento, lógico que quando atinge a adolescência, eu já percebo que tem discernimento. Algumas escolhas... Já pode conversar, pode trocar uma ideia, né? Eu não vou decidir o que vai fazer, que faculdade vai fazer. Porém, eu posso dar uma opinião, sim. Falar, exatamente. Não tento mudar a personalidade, porque isso é o pior erro de uma convivência, você tentar mudar a personalidade de alguém. Isso no trabalho também, né? Também, você querer idealizar na tua cabecinha, né? Que você é perfeita. Lembra uma vez que eu falei aqui, que quando você olha pro teu vizinho, acha que ele é teimoso, que ele é turrão. Mas quando você olha para você acha que você é decidido. Que você é ótimo. Não, eu sou decidido, o vizinho é teimoso. Como se fala hoje, uma pessoa que tem iniciativa... Proativa. Eu sou proativa. Hoje virou tudo proativa. A sua amiga é gastadeira. Mas você é generosa. Não, é muito diferente, entendeu? Não é verdade? É verdade. Então, e nesse caso, isso também pode atrapalhar a convivência, né? Muito. Por exemplo, se a gente pegar um exemplo aqui, tá? Aqui a gente tem diferentes momentos de convivência, né, na TV. Minhas meninas têm um momento delas de convivência lá na produção. Aí na hora do programa elas têm um momento entre elas de convivência com todos os meus câmeras, os meus meninos e tal, comigo, com a direção, com a Nina, que está em outro lugar e que está, né, aqui comigo no ponto, que também se comunicando com elas de uma outra maneira. Então são vários momentos de convivência. Agora, vamos pensar. O dia que uma delas não está bem e permite que isso se transpareça e que a gente perceba que não está bem, e não presta atenção, por exemplo, não olham para mim, que às vezes eu faço sinais para eles, vocês não percebem, mas eu faço. Isso desestrutura todo o programa, né? Uma peça, uma pessoa, se não estiver focada, não é verdade? Na convivência para realizar esse programa ao vivo, a gente não faz o programa, Lucy. Como é que pode? Se um dos meus meninos não estiver esperto com a câmera, gente, vocês não vão ter a melhor imagem. Mas isso tudo é um treinamento que vem da família. Por exemplo, assim, eu tenho 5 filhos, então eu falo assim, eu preparo meus filhos não para serem meus filhos, mas para serem bons pais, serem bons educadores, serem bons amigos. Você não tem que pensar no que ele vai ser bom para você. Você tá cuidando de um ser humano que vai fazer parte de uma sociedade. É essa, entendeu? Um dos maiores erros. Eu crio para mim.
Eu não estou criando para os outros. Eu não quero saber se quando ele for pai, ele vai ser tirano, se ele vai maltratar, se ele vai exigir, ou se quando ele for ser um chefe, ele vai ser daqueles chefes prepotentes, arrogantes. Esse é o problema. Então, quando você está criando alguém, você está educando alguém, pense nisso. É para fora que você tem que fazer o negócio, entendeu? Agora, se você quer realizar teus sonhos em cima de um filho, eu sinto muito, é perda de tempo. Agora, Lucy, o que você acha, por exemplo, daquela convivência e assim, com muito amor, né? Quando você dá muito amor, que você tem muito amor, você acha que isso também atrapalha a convivência? Então, aí dá muito carinho e dá muito amor. Não é muito amor, aí não está sendo amor. Está sendo o quê? Né? Aí, não está sendo amor, aí está sendo compensação de frustração. Porque tudo há um limite. Eu posso amar, assim, eu amo meus filhos, assim, sem medida. Porém, eu tenho que ter discernimento. Tá. Primeiro, porque é o que eu te falei, você não tem que estragar aquela pessoa. Né? Você não pode fazer dela sua propriedade. Porque o amor... Lembra mais que a gente falou aqui também que amor gera preconceito. Amor gera preconceito. A ponto da mãe começar... É outra que a gente fala assim. A tua mãe chega e fala pra você, ai, aquele teu amigo ali é meio esquisito, não gostei dele. Aí ela é chata e preconceituosa. Quando é com você, você fala, não, é que eu tenho discernimento, eu sei escolher o ser humano. Entendeu como é que vira a história? Sim. Eu acho que tem que tudo ter uma dosagem. Eu não vou sair por aí brigando desnecessariamente com meus filhos. Porém, desde que eu trave um diálogo sincero, aquela coisa, não é possível fazer tal coisa agora. Não é possível você passar maquiagem agora desde 2 anos de idade. Ah, mas todo mundo já disse isso pra mãe, né? Ah, mas a mãe de fulano deixa. Cada núcleo familiar é um núcleo. Não se compare. Não é porque fulano lá na Conchichina deixa o filho dele fumar. Você viu uma vez um bebezinho que fumava? Você acha aquilo normal? Você vai deixar o seu porque alguém deixou na Conchichina? Não vai. Pelo amor. Né? Entendeu? Então use o bom senso. Pense que você está construindo uma base para um ser humano. E esse ser humano, ele vai, de alguma maneira, conviver com outros. Por mais que ele não seja pai nem nada, ele vai conviver com funcionários, com amigos, entendeu? Então, pense nessa situação. Uma das regras que eu acho que para se conviver em harmonia, então, não tente mudar. Conscientize a pessoa, não tente mudar. Não pense você vai casar com um cara que já bebe todo fim de semana. Aí você fala assim, não, quando eu casar vai mudar. Não vai mudar de jeito nenhum. Tá. Né? Quem pode mudar é você. Mas tentar mudar a personalidade do outro é um erro. Se você quiser se adaptar e falar, realmente eu não vou me preocupar, problema teu. Mas você ficar frustrada porque não mudou o outro e aí começar aquela confusão... Péssimo. Outra coisa que eu acho absurdo em convivência, colocar filho no meio de problema de adulto. O pai e a mãe estão lá discutindo, não estão bem numa relação, eu começo a angariar partidários, então quer que os filhos venham... O que você acha? Entendeu? Péssimo. Ai, que horror, péssimo. A mesma coisa no ambiente de trabalho, Carol. Péssimo. De repente você está aqui, você começa, sei lá, ter algum problema, você começa a falar mal de alguém para conseguir a atenção, conseguir que o outro entre na tua. Então esses joguinhos são péssimos. Péssimos. Quando você tiver que lidar com alguém, que a gente falou de comportamento assim mais problemático, é o que eu te falei. Primeiro, tente mudar a situação. Veja que ele não é problemático, ele está passando por uma fase problemática. Tá, não encarar como uma coisa... Tenha, assim, uma conduta bem fria mesmo de analisar. Fala, bom, ele tem uma chance disso, porém não deixe de conversar francamente. Tá. Porque a falta do diálogo é a pior veneno que existe numa convivência. Eu deixar de dizer, como é que você vai saber o que eu penso se eu não conversar com você? Verdade. De repente eu falo, poxa, a Carol diálogo é folgada, né? É fundamental para convivência. Não é? Né? Eu posso falar assim, poxa, Carol, a gente convive juntos? Pode. Dividimos um apartamento. Aí eu falo, poxa, a Carol é folgada, todo dia ela deixa a louça na pia e tal. Um dia, 2, aquilo vai começando a me irritar. De irritação passa a mágoa, de mágoa a frustração. Chega a um ponto que eu não aguento mais olhar a tua cara. Mas não disse nada. Entendi. Só que com as minhas atitudes eu começo, a te... Aí você sente alguma... Você fala, poxa, tá ruim, tá estranho isso. Mas eu não te falei em momento algum que me incomodava. Entendi. Medo de perder. O diálogo é palavra-chave de convivência, né? Medo de perder. Só que eu tô sabendo que nós temos uma perguntinha por e-mail, participação, e eu vou pegar Twitter. Então vamos lá. Na tela, vamos ver de quem que é então? Quero só ver essa historinha. Vamos lá. Suzana, um beijo pra você.
Como conviver com uma enteada mimada e tirana? Passo por momentos ruins. E aí, Lucy? Bom, enteada, a gente sabe que é complicado, porque não é filha dela, né? Ela tem que respeitar, possivelmente mora junto, tem que respeitar o marido. Eu acho assim. Não é fácil, não. Eu acho assim. Todo lar tem uma regra. Tá. O lar. O lar tem uma regra. Entendeu? Se eu estou montando um lar com uma pessoa que já foi casada, que tenha seus filhos. Certo. Isso é um fato. Sim, isso acontece muito hoje. Eu vou montar um novo lar com essa pessoa. Então, este lar tem que ter regras minhas e dele, para aquilo funcionar. Perfeito. Certo? Certo. Se ele traz os filhos dele para morar conosco, eles vão ter que entrar nas regras do novo lar. Entendi. Entende? Concordo. Você tem que, lógico, com carinho, com educação, muita conversa franca, é olho no olho. Aí fala, mas como que eu vou olhar? Às vezes a criança tem 2, 3 anos, agacha, senta no chão, fica na altura da criança. Esse negócio de falar de cima gera medo. É péssimo. E a criança não te olha, ela não te entende. Entendi. Entendeu? Agacha, senta ali, se é uma adolescente, senta, vem aqui, vamos conversar, sabe? Segura na mão Tá. e olha, aqui o negócio é o seguinte, nós temos uma nova regra, entendeu? Quando Tem que entrar na regra. Tem. Isso não tenha dúvida, Viu, Suzana? Carol. Tem que sentar com a pessoa para conversar e falar, ó... Você não tem regras aqui no programa? Sim, muitas. Você não coloca regras, por exemplo, nas suas receitas, no jeito que você Sim. quer que Sim. as pautas sejam Sim. selecionadas? Exatamente. Funciona assim. Imagina se você não tivesse. Ah, não sei, ó, cada um faz o que quiser. Sem pé nem cabeça. Nossa Não ia Senhora. ter condição. Não. Na sua casa, você tem seu bebê, você tem seu cachorrinho, tem seu marido. eu Não tenho há regra. regras pra eles? Tipo assim, você não brinca com o Oswaldo e fala, olha, toalha na cama, não. Não. Entendeu? E eu tenho regras já com o bebê. Então, Eu tenho. que é importantíssimo. E eu falo isso pra ele. Falo, agora você vai ficar no berço. Isso. E ele chora. Claro. E eu falo, você vai ficar no berço. E ele chora, às vezes. E eu ponho a chupeta e ele chora. E eu falo, você vai ficar no berço. E ele para. E ele fica. Aí, claro, não, é assim, tô dando um exemplo. Mas tem regras. Mamãe precisa se trocar, você vai ficar no berço. Exatamente. Mamãe precisa pegar, você vai ficar no berço. Isso chama-se organização. Sim. Porque se você inverter a situação, se você inverter as peças, a partir do momento que você se propõe a formar uma família, né, uma mulher, um homem, se propõe a formar uma família, você já tem que ter muito nítido qual é seu papel nesta família. Não é simplesmente botar um bebê ali no mundo para ser gracinha de todo mundo, virar uma festa. para você poder, muitas vezes, se promover através do filho, porque hoje em dia isso é muito comum, empacota o moleque em tudo quanto é roupa de marca, disso, e expõe como uma vitrine. Olha, o meu sucesso está aqui, entendeu? Muitos fazem isso, Carol, Péssimo, muito. Entende? Então, eu vejo muito desses conflitos familiares nesse sentido. Primeiro porque há uma desorganização. Toda e qualquer convivência. Tá. Você pode morar sozinho. Se você não tiver uma organização, uma regra, isso vai virar uma baderna. Entende? Não vai ter sentido. Você tem que pôr regras em você também. Agora, e aquela família que cada um tá no... Assim, todos os quartos têm TV. Cada um tá no seu quarto assistindo uma TV e estão todos distantes. Aí fala, minha convivência é ótima com a minha família. A gente não briga. A gente não briga. Nem Eu se falei isso. Pessoas nem se encontram, Lucy. Eu falei isso no Face outro dia. Eu falei, gente, família não briga sempre, é só quando se encontra. Só quando se encontra, é mais ou menos assim. E Mas nesse caso, bom, Lucy, como é que faz pra unir É o que eu falo. essa família de Na novo? minha casa eu só tenho uma TV. Né? Porque eu acho assim, o que tem mais tem que ser Sua mais casa só tem importante? uma TV? Só uma TV. Quer Eu acho assistir legal. aquilo A minha tem em todos os cômodos, mas a gente tenta ficar sempre junto. Não é? A gente faz assim, eu ponho uma só ali e a gente acaba convivendo um pouco mais. Mas é aquela coisa que a gente falou, hoje em dia a gente está numa fase assim muito esbaforida, cada um por si mesmo, as pessoas estão deixando as coisas de lado, essas pequenas importâncias da convivência, tipo de um bom dia, de um sorriso, de um abraço, vem, senta aqui comigo, vamos conversar, o que está acontecendo, eu estou percebendo que você não está legal, o que a gente pode melhorar. É o que eu te falei, não se ataquem, unam-se para atacar o problema.
É verdade. Não é? Se você não está se dando bem com seu marido, você fica de rusguinha com ele com você, e daqui a pouco falta o respeito, faltando o respeito vem a agressividade vai ser descontada de alguma maneira. Então, não ataquem a si. Um aos outros, sentem-se, ou você consegue resolver isso se unindo, ou muitas vezes é o caso da separação, sim, por que não, entendeu? O importante é realmente viver em harmonia, em paz mesmo, porque convivência é isso, é viver, é um conceito mesmo, né? Convivência significa conviver em paz e harmonia. Olha que... E é gostoso, né, quando a gente pensa que tem... Você fala assim, nossa, você na tua casa nunca tem encrenca, nunca tem... Claro que Lógico. tem. Teve um dia que eu cheguei na minha casa, minhas filhas estavam reunidas, queriam uma sindicância, reivindicando um novo horário para chegar em casa. Você tá brincando? Que rebelião? Oi? Aqui não. Mas eu entendi a reivindicação. Entendi. Elas falaram, mãe, aqui o pessoal chama a gente de Cinderela. Meia-noite em casa. E elas queriam reivindicar, né? Que chegasse... Sim, você... Mentira. Quantos anos tem suas olha, filhas, eu tenho filha de 25. E tem que chegar meia-noite? Não, agora eu liberei 1 hora. Lucy! Você tá maluca? Calma, eu explico. Isso é outro assunto. Outro Peraí, vamos ver a pergunta que tá